Oi, gente, eu sou a Beatriz. Eu decidi fazer esse vídeo aqui porque eu vi um vídeo incrível na internet. Acho que não foi por acaso, nada é por acaso. Acho que Deus que me mostrou esse vídeo. E eu decidi fazer um vídeo sobre esse vídeo. Falar aqui com vocês sobre isso. A gente sabe, né, que Jesus morreu por todos. A Bíblia é clara, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Enfim, a Bíblia tem inúmeros versículos que mostram isso, né? Que Jesus morreu por todos, que todos têm chance de salvação. Deus dá chance a todos, enfim. Mas uma dúvida muito comum que as pessoas têm é sobre psicopatas. Psicopatas não são pessoas que têm uma insanidade mental, como quem tem esquizofrenia, que sai da realidade, não é isso. O psicopata, ele nasce dessa forma e nasce sem sentimentos, né? Então a gente vê psiquiatras falando sobre isso, né? Eu já vi até a doutora Ana Beatriz Barbosa falando que o psicopata nasce assim, né? Você vê crianças que já são psicopatas. Então, assim, fica aquela dúvida, né? Poxa, como é que uma pessoa nasce dessa forma? Nasce sem sentimentos? Como é que isso acontece? Será que uma pessoa dessa pode ser salva? E aí apareceu pra mim, de repente, no YouTube, um vídeo de um psicopata salvo. Eu vou contar aqui um pouco da história dele. O nome dele é Dave Wood. Aqui tá a foto dele. E é o seguinte, ele, com 5 anos de idade, ele conta que o cachorrinho dele morreu. E aí, a mãe dele, ele viu a mãe dele chorando, desesperada, muito chateada porque o cachorrinho tinha morrido, o cachorro foi atropelado. E aí ele, com 5 anos, já pensou, ai, mas por que ela tá chorando desse jeito? Por que ela tá assim? É só um cachorro. Quer dizer, já demonstrava ali que não tinha sentimentos. E o tempo foi passando e ele, acho que na adolescência, perdeu o melhor amigo do colégio. O melhor amigo dele morreu num acidente. E ele viu que ele também não sentiu absolutamente nada quando viu que o amigo morreu. Quando recebeu a notícia, né? Ele não sentiu nada, não ligou a mínima. E aí ele viu que tinha alguma coisa estranha com ele, alguma coisa errada, né? Porque todo mundo ali sofreu com aquilo, todo mundo ficou triste e ele não sentiu nada. Ele já viu que tinha alguma coisa errada com ele ali, mas enfim, o tempo foi passando e ele pensou, bom, já que eu não tenho sentimento, já que eu não sinto nada, eu devo ser um ser superior aos outros, porque as pessoas têm esses problemas, têm esses sentimentos, têm esses sofrimentos e eu não tenho nada disso. Então, eu vou me aproveitar disso e vou, enfim, fazer o que eu quiser, segundo ele, né? E aí ele começou a roubar, a cometer crimes, até que um dia ele pensou, bom, eu já cometi vários crimes, nunca fui pego, mas agora eu tenho que me superar. Então, o que eu posso fazer para me superar realmente, né? Para mostrar que, para provar para mim mesmo que eu não tô ligado a leis humanas, que eu não tô ligando para nada, enfim. Ele pensou, o que eu posso fazer para me superar, né? E ele decidiu matar a pessoa mais próxima dele, que era o pai dele. Ele, na verdade, o pai e a mãe dele eram separados, né? Divorciados. A mãe dele tinha um namorado. Ele disse, inclusive, que viu o namorado da mãe bater na mãe várias vezes e ele tinha perfeitas condições de bater no namorado da mãe, de defender a mãe, mas ele nunca defendeu porque ele não ligava, ele só olhava para aquilo e falava, ela tá apanhando, enfim, não ligava para nada, só assistia aquilo. E ele morava com o pai e o pai dele era a pessoa mais próxima dele, então ele falou, eu vou me testar, vou provar para mim mesmo que eu sou, enfim, superior aos outros e vou matar o meu pai. Ele decidiu isso, né? Só que ele decidiu que ele ia matar o pai dele não com um tiro, que isso seria muito simples. Ele ia matar o pai dele de uma forma bem cruel, da forma mais cruel que ele poderia pensar. E ele decidiu matar o pai dando marteladas na cabeça do pai. Enfim, ele esperou o pai dormir. Quando o pai estava dormindo, ele foi lá no quarto do pai e deu várias marteladas na cabeça do pai e achou que o pai estava morto e saiu dali. Enfim, ele achou que tinha matado o pai, foi embora
Só que o pai não morreu, o pai ficou inconsciente ali, teve dano cerebral, mas não morreu. E aí o pai, depois disso, um amigo do pai dele foi até a casa dele, encontrou o pai dele naquelas condições e chamou a ambulância, chamou a emergência. Enfim, a polícia investigou e chegou à conclusão de que foi ele. Ele foi internado no hospital psiquiátrico, foi investigado lá, recebeu o diagnóstico de psicopatia, depois ele foi preso, né, pelo que ele fez com o pai. Como o pai dele não morreu, ele foi preso por lesão grave, algo assim, né, tentativa de assassinato, não assassinato, porque o pai não morreu. Então ele foi condenado a 10 anos e ficou preso 5 anos. Saiu antes, né? Acho que bom comportamento. Só que na cadeia ele conheceu um cristão. Tinha um outro preso lá que se converteu, era cristão e lia a Bíblia sempre. E ele conheceu esse preso lá e ele disse que começou a tentar discutir com esse preso, né? Tentar fazer pouco da crença dele. E ele disse uma vez para esse preso, falou assim, sabe por que você é cristão? Porque você nasceu aqui nos Estados Unidos. Ele é americano, né? Ele disse, você é cristão porque você nasceu aqui nos Estados Unidos. Se você fosse de outro país, você seria ou budista, ou muçulmano, ou qualquer outra coisa. Você só é cristão porque nasceu aqui. Cada um tem as suas crenças de acordo com o país, são sempre as mesmas mentiras e tal. E aí ele disse que o cristão, esse colega dele de cadeia, cristão, rebateu ele, começou a argumentar. E ele disse que ele começou a ver que ele estava perdendo nos argumentos. E aí, enfim, ele seguiu sempre desafiando esse cristão. O cristão jejuava, ele também jejuava. Queria mostrar que ele podia fazer melhor, mesmo sendo ateu. Enfim. E ele sendo ateu, ele achava que o ser humano não tinha importância nenhuma, que as pessoas eram só um amontoado de células e que todo mundo era nada, que ninguém tinha importância nenhuma. Mas ainda assim ele se achava melhor que os outros. Então ele queria ser melhor que esse amigo cristão da cadeia. Então estava sempre tentando fazer esse amigo dele ter dúvidas quanto à crença dele, mas ele não conseguia fazer isso. Ele disse que ele sentia que ele estava perdendo na discussão com esse amigo cristão. Aí, um belo dia ele fez um jejum, tentou fazer um jejum maior do que o amigo e passou mal, foi internado lá no presídio, teve que receber cuidados médicos e ficou sozinho numa cela. Aí lá nessa cela, ele pensou, bom, eu vou ler a Bíblia, porque aí eu vou poder argumentar melhor com esse amigo. Vou poder argumentar que a Bíblia é uma farsa, vou poder, né, enfim. Então ele começou a ler a Bíblia ali quando estava sozinho na cela. E aí, lendo a Bíblia, ele começou a admirar Jesus. Ele começou a ver, enfim, todas as coisas que Jesus fez, toda a bondade de Jesus, todo o amor de Jesus pela humanidade. E ele começou a ficar balançado com aquilo. E outra coisa que ele viu também foi que os apóstolos, quando Jesus morreu, os apóstolos morreram de medo, enfim, ficaram desesperados. Mas depois que Jesus ressuscitou, os apóstolos se encheram de coragem, passaram a pregar, enfim, deram as próprias vidas por isso, né? Todos morreram, só João, que viveu até mais tarde, né? Escreveu o Apocalipse lá na ilha de Patmos, que viveu até mais velho. Mas todos os apóstolos, fora João, morreram cedo, né? Foram mortos por causa do Evangelho. Então ele pensou, poxa, se esses apóstolos todos morreram por causa disso, eles não morreram em vão, eles morreram por algo que eles realmente viram, né? Eles viram Jesus ressuscitado. Por isso eles creram tanto, né? E arriscaram as próprias vidas e morreram por isso, para divulgar essa mensagem, para divulgar a mensagem de Jesus. Então ele disse, realmente isso é verdade, eles não morreram por nada, eles morreram pelo que eles viram. Eles tinham convicção daquilo. Então Jesus ressuscitou mesmo, né? Então ele começou a perceber isso. E aí, ele lendo cada vez mais, começou a pensar. Ele disse, bom, eu me acho melhor que os outros. Sempre me achei melhor, sempre me achei superior aos outros. Mas como é que eu posso me achar superior se ninguém tem importância? Como é que eu posso me achar superior a um amontoado de células? Que já que ele achava que todo mundo era um amontoado de células,
e não tinha importância nenhuma, né? Então ele pensou, como é que eu posso me achar superior se ninguém vale nada, se ninguém tem importância nenhuma? Bom, tem alguma coisa estranha aí. E aí, um belo dia, ele olhando para a parede da cela dele, ele pensou, bom, eu sei que para essa parede ter sido construída, para essa parede estar aqui, alguém planejou essa parede, alguém construiu essa parede, enfim, essa parede foi um projeto de alguém para ela poder estar aqui, para ter sido concretizada. Aí ele pensou, se eu sei que essa parede foi planejada por alguém para ela estar aqui, foi construída para ela estar aqui, como é que eu acredito que a humanidade inteira veio do nada? Não foi planejada, não foi construída por ninguém, que o mundo não foi planejado, que o mundo não foi construído por ninguém, que simplesmente surgiu do acaso. Aí ele falou, realmente tem alguma coisa errada. O ser humano é muito mais complexo do que uma parede. Então alguém planejou o ser humano, alguém, enfim, criou o ser humano, né? Aí ele pensou, realmente deve ter sido Deus. E começou a ser tomado por essas indagações e começou a se questionar. Enfim, começou realmente a crer em Jesus, começou a ver que ele estava errado, ver que ele tinha sido ateu a vida inteira e que ele não estava certo, né? Que não era lógico o fato dele ser ateu. E aí ele sentiu vontade de rezar, sentiu vontade de orar. E ele pensou, bom, e outra coisa também, ele viu que Jesus era uma pessoa muito melhor do que ele sentiu que Jesus era uma pessoa boa. Então ele pensou, bom, eu tô vendo aqui, eu sempre me achei a melhor pessoa do mundo e eu tô vendo que não, que eu sou na verdade a pior. Jesus é uma pessoa boa, ele é uma pessoa infinitamente melhor do que eu. Então, se realmente ele é melhor do que eu, deve ter um padrão moral. Deus deve ter criado realmente um padrão pra gente poder avaliar quem é melhor, quem é pior. Porque eu agora tô me achando pior, né? Ele viu que ele realmente era ruim. E aí, ele viu que ele não era realmente uma pessoa boa, ele viu quão ruim ele era, né? E ele pensou, bom, eu não tenho moral, não tenho sentimentos, sou uma pessoa terrível, e como é que eu poderia mudar isso? Quem é que poderia me ajudar nisso? Ele pensou, bom, só Jesus, o único que ressuscitou, né? Todos morreram, só tem mortos por aí, o único que está vivo, que ressuscitou, que é o Filho de Deus, é Jesus. Então, e já que ele curou tanta gente, que ele resolveu os problemas de tanta gente, acho que só ele que pode resolver o meu também, sendo psicopata, né? Aí ele pensou, bom, vou rezar, e rezou, falou, Deus, eu não sei se eu vou acreditar no Senhor amanhã, mas eu sei que eu acredito no Senhor agora eu estou acreditando no Senhor, agora eu estou acreditando em Jesus, e eu peço para que, se o Senhor puder fazer alguma coisa comigo, que o Senhor faça, para me ajudar, para me mudar, enfim. Eu me entrego ao Senhor e se o Senhor puder me curar, me ajudar, fazer alguma coisa comigo, eu aceito. E orou a Deus, orou a Jesus. E ele disse que depois que ele orou, ele sentiu uma paz que ele nunca tinha sentido na vida. Ele viu que a vontade que ele tinha de brigar com as pessoas, de discutir, de se sentir superior, desapareceu. Ele viu que essa vontade desapareceu, ele sentiu paz. E aí ele decidiu realmente começar a se entregar para Jesus. Então o que acontece? A partir dali, ele começou a estudar cada vez mais a Bíblia, se tornou cristão e pensou, bom, Paulo, o apóstolo Paulo, ele perseguia cristãos, ele não foi uma pessoa boa, mas ele realmente, Paulo, ele achava que ele estava fazendo certo, né? Deus vê o coração da gente, ele viu o coração de Paulo, ele viu que Paulo tinha sinceridade no que ele fazia, mesmo fazendo errado, e por ter visto o coração de Paulo, né, Deus se revelou a Paulo. E ele disse, bom, se Paulo teve chance de melhorar, eu também posso ter essa chance, e começou a se entregar para Jesus e viu que era uma questão de escolha, né? Ele viu que ele poderia realmente optar por fazer o bem. O psicopata, ele não tem sentimentos, mas ele sabe o que é ruim e o que é bom, ele sabe diferenciar uma coisa da outra, e ele decidiu passar a agir bem e fazer o que Jesus quer que todos nós façamos, né? Viver como Jesus quer que a gente viva. Fazer a vontade de Jesus. Então, ele viu que isso era uma questão de escolha e ele começou a seguir Jesus, realmente. Seguir tudo que Jesus dizia na Bíblia. Aí ele fala que ele, sendo psicopata, ele não tem sentimentos.
Então ele não ama as pessoas no sentido de ter sentimentos calorosos pelas pessoas ou de sofrer pelas pessoas. Ele não tem isso. Só que ele ama as pessoas num sentido mais amplo, no sentido de querer que as pessoas sejam salvas, de pregar o evangelho para as pessoas, querer o melhor para as pessoas, né? E isso também é amor. É você querer o bem, é você pregar para a pessoa, que é o mais importante que você pode fazer para alguém, pregar o evangelho, né? Querer que a pessoa seja salva. Então ele começou a fazer isso, começou a pregar para as pessoas, começou a divulgar a mensagem do evangelho, né? E ele disse que quanto ao arrependimento, que o psicopata também não tem capacidade de arrependimento, né? Ele não se sente mal pelas coisas ruins que ele fez. Ele nunca teve esse momento de, ai, como eu fiz isso, que coisa horrível e tal. Ele não se sentiu mal nunca pelo que ele fez, mas o arrependimento dele foi no sentido de não fazer mais, de nunca mais fazer coisas erradas, de se guiar por Jesus, de ter Jesus como exemplo e de fazer o bem, ver o melhor nas pessoas, de querer o melhor para as pessoas. E a partir dali ele começou a agir assim, é uma questão de escolha. Ele escolheu Deus, ele escolheu Jesus. Então, isso é para mostrar que todo mundo tem escolha. Deus nos criou com livre-arbítrio, Deus nos deu capacidade de escolha. A maior prova disso é que Deus disse até para Caim, antes de Caim matar Abel, Deus falou para Caim, Caim, se você sabe que se você fizer o bem, você vai ser aceito. E se você fizer o mal, contra ti será o teu desejo, sobre ele deves dominar. Quer dizer, ele disse para Caim que Caim deveria dominar os seus maus desejos. Se ele disse isso para Caim, é porque todos nós temos condições de dominar os nossos maus desejos, né? Que foi exatamente o que esse psicopata começou a fazer. Aí ele pensou, bom, quando Jesus diz, ame o seu inimigo, ninguém consegue automaticamente passar a amar uma pessoa que te fez mal, né? Você não manda nos seus sentimentos, você não diz, agora eu vou começar a amar essa pessoa, vou começar a gostar dessa pessoa. Não, mas você pode amar o seu inimigo no sentido de orar pelo seu inimigo, no sentido de querer que o seu inimigo seja salvo, né? Querer que essa pessoa que te fez mal aprenda sobre Jesus, saiba sobre Jesus e seja salva e querer o melhor para ela, né? Isso você pode fazer, você pode escolher isso. E foi isso que ele começou a fazer com todas as pessoas. Enfim, já tem anos que ele é convertido, ele casou, teve filhos e se manteve nesse caminho, se mantém até hoje, isso já tem anos. Enfim, é uma história incrível. Isso é para mostrar como é uma escolha, né? A gente tem capacidade, todos nós temos capacidade de escolher Jesus. É claro que quem nos dá a fé é o Espírito Santo. Quem nos convence, né, de Deus, de Jesus, sobre a existência de Jesus, sobre Jesus ser o nosso Salvador, é o Espírito Santo. Mas é nossa escolha dizer sim para o Espírito Santo. É nossa escolha dizer, Espírito Santo, eu quero que o Senhor trabalhe em mim, Deus. Eu quero que o Senhor venha a mim, que o Senhor me mude. É nossa escolha querer isso. É nossa escolha pedir a Deus para entrar nas nossas vidas, pedir a Jesus para entrar nas nossas vidas. É uma escolha nossa. Então, assim, todo mundo tem a capacidade de fazer essa escolha. Todo mundo tem a capacidade de reconhecer que é falho, de reconhecer que é pecador, de reconhecer que é um miserável e pedir a Deus, Deus, me ajuda porque eu não tenho condições de me salvar sozinho. Todo mundo tem condições de pedir isso a Deus, de pedir isso a Jesus, de pedir ajuda. E quando você pede a Deus ajuda, Ele te ajuda. Ele entra na sua vida, Ele te guia, Ele te orienta. Enfim, e isso é um exemplo, né? É o caso desse psicopata, do David Wood, é um exemplo que é uma questão de escolha. Ele pediu a Jesus para entrar na vida dele e Jesus entrou. E até hoje ele é uma pessoa boa, uma pessoa que faz o bem, pratica o bem, prega o evangelho e é um psicopata salvo. Então, quer dizer, isso mostra que o poder de Jesus para salvar é para todos, todos, todos. Qualquer pessoa pode ser salva, basta você querer que Jesus entre na sua vida, basta você querer ser salvo por Jesus, que Ele vai entrar na sua vida. Se você pedir, Ele vai entrar e vai te salvar. E vai mudar a sua mente, vai mudar a sua maneira de ver as coisas e você vai se esforçar a fazer o bem, você vai se esforçar a fazer a vontade de Jesus. Né? Você, sabendo que Jesus te salvou, que morreu por você, que fez tudo isso por você, você sentindo isso, você vai querer agradar Jesus, fazer a vontade dele, seguir os mandamentos dele. E foi isso que aconteceu com David, né? Com esse psicopata. Enfim, ele é salvo hoje, né? Ele crê em Cristo, ele foi salvo, é salvo, segue os mandamentos de Jesus e se ele pode, qualquer pessoa pode. Então você também pode
peça a Jesus para entrar na sua vida, peça a Jesus para trabalhar em você, peça a Deus para entrar na sua vida, que Ele vai entrar, Ele vai te orientar. E é isso. Todos podem, a salvação é para todos, até inclusive para os psicopatas. Então é isso. Jesus está aí para todos, graças a Deus por isso.